18 de outubro, São Lucas Evangelista. São Lucas, oriundo de Antioquia, era filho de pais pagãos. Na mocidade se ocupou na aprendizagem das artes e ciências, particularmente da retórica e medicina. Há uma opinião que afirma ter sido São Lucas hábil pintor. Nicéforo e outros escritores referem-se à existência de diversos retratos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem feitos por ele. Conta a história de São Lucas que fez o retrato de Maria Santíssima. Realmente, no seu Evangelho, deixou-nos a efígie fiel de Nossa Senhora. É a ele que devemos a história mais perfeita da infância de Jesus Cristo. É provável que São Paulo tenha sido seu mestre na doutrina cristã e dele tenha recebido o batismo. São Jerônimo chama o filho espiritual de São Paulo. O certo é que São Lucas foi companheiro constante de São Paulo em todas as viagens apostólicas. São Paulo, em diversos lugares, externa a alta consideração em que o tinha, elogia-lhe o zelo e dedicação e dá-lhe o título de apóstolo. São Lucas escreveu seu evangelho a pedido expresso de São Paulo, serviu-se da língua grega porque São Paulo pregava aos gregos, e por este motivo era natural que tivesse desejo de poder apresentar-lhe o Evangelho na língua pátria. São Lucas cita nele episódios da vida de Nosso Senhor e de Maria Santíssima, que não se encontram nos demais evangelhos. Daí se conclui que o autor tenha conhecido pessoalmente a Jesus Cristo e sua Santa Mãe. E assim, chegado ao conhecimento de certos fatos da infância de Jesus, alguns exegetas e intérpretes da Escritura Sagrada observaram ainda outra particularidade do Evangelho de São Lucas, de trazer fatos da vida de Nosso Senhor que animam os pecadores a ter confiança na misericórdia divina e os dispõem ao arrependimento dos pecados. Por exemplo, as parábolas do filho pródigo, do bom pastor, do bom samaritano, a conversão do bom ladrão, que na última hora recebeu de Nosso Senhor a promessa do céu. Devido a esta particularidade, ao Evangelho de São Lucas foi dado o nome de Evangelho do Amor Misericordioso. Além do Evangelho, São Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, nos quais relata fatos como a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos temos uma história do desenvolvimento da Igreja primitiva. São Lucas põe-nos a parte dos grandes acontecimentos de que foram teatro Jerusalém, Antioquia, Damasco, etc. Descreve o martírio de Santo Estevão e de São Tiago, a conversão de São Paulo, os trabalhos, as viagens e os sofrimentos deste grande apóstolo. Como acima já ficou dito, São Lucas foi o fiel companheiro do apóstolo das gentes, em todas as excursões apostólicas. Quando São Paulo esteve 2 anos na prisão em Cesareia, São Lucas auxiliou-o de toda maneira. Foi com ele a Roma e acompanhou-o até o tribunal do imperador, para o qual tinha apelado. Na perseguição que São Paulo sofreu em Roma e que o deteve mais outros 2 anos presos, o dedicado amigo não o abandonou. Terminado aquele tempo aflitivo, Lucas fez com que São Paulo ainda muitas viagens pela Grécia e Ásia. Se quisermos aceitar o testemunho de Santo Epifânio, São Lucas, depois da morte dos apóstolos São Pedro e São Paulo, teria pregado o Evangelho na Itália, França, Dalmácia e Macedônia. Dizem os gregos que anunciou a fé católica no Egito e na Líbia. São Jerônimo diz que São Lucas se dedicou à vida apostólica até a idade de 84 anos. Nicéforo conta que o evangelista morreu Marte, em Patras, na Acaia, tendo sido enforcado pelos pagãos. Seja como for, o certo é que sua vida de apóstolo e de missionário, com as privações, os sacrifícios, penitências e perseguições, foi um martírio continuado e ininterrupto. É isto que a Igreja quer exprimir na oração da festa deste santo. Interceda por nós, assim pedimos, Senhor, vosso santo, evangelista Lucas, para a honra do vosso nome. Levou continuamente em seu corpo a mortificação da cruz. Daí alguns deduzem que São Lucas tenha levado em seu corpo sagrados estigmas. No ano 356, por ordem do imperador Constâncio, as relíquias do santo foram transladadas para Constantinopla, e juntamente com as de Santo André e de São Timóteo, depositadas na Igreja dos Apóstolos, estão agora em Pádua. Na arte sacra, São Lucas aparece com o símbolo do boi, um dos 4 animais da visão de Ezequiel, porque seu evangelho começa falando do sacerdócio de Zacarias, cuja incumbência como ministro do altar era oferecer a Deus vítimas, entre as quais o boi figurava em primeiro lugar. São Lucas Evangelista, rogai por nós.